Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa, né? Não me canso de fazer essa abertura, já estamos indo para a 45ª ou 6ª gravação e estamos aqui animados, né? Sempre cansado porque trabalhamos o dia todo, né, Tainá? E viemos aqui com disposição, os nossos convidados também vêm sempre com disposição. E recebem cachê, tá? Só para avisar que recebem cachê por estar aqui. Eles só ficam sabendo depois o valor. Mas vamos lá, hoje temos aqui uma mulher da logística, né? É sempre difícil conseguir convidadas mulheres da logística para vir falar com a gente. Então, quando vem uma, a gente tem que aproveitar essas diferenças de visões da operação logística. Tainá, faça a nossa abertura, né? Na gravação anterior aí, tu não estava presente, eu senti falta. Me atrasei no trânsito de São Paulo. Mas, Helder, nos bastidores aqui conversando, eu percebo que, mais uma vez, você bateu na trave de conhecer ou trabalhar junto com a nossa entrevistada, né? Já aconteceu isso algumas vezes. O Helder é um rodado aí, né? Já rodava aí nas operações, daí o cara chegou, eu passei lá, eu entrei em tal época. Pô, tinha acabado de sair. Nossa, eu entrei depois. E aí você não conheceu e veio conhecer agora. Mas exatamente, para iniciar nossa conversa, eu acho muito legal, eu admiro muito essa pessoa, é uma grande profissional, algumas pessoas já referenciaram aqui nas nossas entrevistas, né, no canal Logística Fora da Caixa. E hoje vamos aprender bastante, vamos ter algumas histórias bem legais. Então, para você que está aí do outro lado, pega a pipoca, senta, bota o controle, sempre tem que falar isso. Dá um volume, né? Ou tá indo para casa, né? No Spotify, também você vai ouvir uma boa história. Mas lembrando que é importante você nos seguir nas redes sociais. Hoje a gente publica as entrevistas na quarta-feira, às 18, né? 18 horas toda quarta-feira, semanal. E cortes depois de falas que são interessantes, que o pessoal busca aprender, também são publicadas semanalmente, diariamente aí nas plataformas do Instagram, LinkedIn, o próprio YouTube. Então, comenta lá, deixa um recado para o nosso convidado, ele normalmente gosta de receber esses recados, as pessoas se identificam, lembram que trabalhou com determinado profissional, é interessante. Compartilhar também é interessante, que daqui a pouco a fala aqui, ou a conversa, ou até mesmo o próprio convidado pode ter no mundo, vamos dizer assim, um conhecido, ou ouvir aquela história interessante. Então, Helder, apresente o nosso convidado, a nossa convidada, melhor dizendo. Nossa convidada hoje. Tá com você. Legal. A nossa convidada de hoje é a Juliana Nita, supervisora de logística na Minerva Foods, aqui em São Paulo, né, Juliana? Sim. Eu já ouvi também falar do seu nome. Não sabia da tua trajetória aí, né? A gente conversando nos bastidores. É interessante, batemos na trave, talvez. Pois é. Por questões de... Aí eu acho que foi uma questão de pouco mais de um ano. Mas sempre mantive o relacionamento ali e já ouvi falar. Quando agora você falou que trabalhou, eu já ouvi falar da japonesa da BRF. Olha a fama. Nivaldo, você vai estar assistindo, sei que tu vai assistir. Eu já ouvi falar da japonesa da BRF. Por lá não passa nada. E eu vou te dizer agora, antes dela falar, agora eu ouço a japonesa do Minerva. Agora a japonesa do Minerva, exato. Mas que legal. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui falar com a gente, né? Extrapolamos o horário, a gravação está acontecendo agora quase 10 horas da noite. É uma grande satisfação receber uma mulher da operação, né? É difícil encontrar mulheres na operação e quando a gente encontra e aceita o convite, a gente fica imaginando como que vai vir, porque a mulher tem um olhar mais crítico, né? E é um pouco diferente da visão do homem, principalmente para relacionamento com o time de rua, motorista, o transportador, é um pouco diferenciado. Então, fica à vontade, vamos bater um bom papo aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, tá? Fico muito feliz de ouvir que outros convidados falaram de mim, então olha que bacana, legal, né? É legal isso. Então, muito obrigada, eu que agradeço mesmo. Legal. A gente quer ouvir um pouquinho da sua trajetória, né? Isso é legal para contribuir, gerar um conteúdo que agregue valor para as pessoas que vão assistir e despertar o interesse em algum momento, ouvir parte da sua história que sirva como uma referência para elas. Mas para
saber da tua história, a gente precisa saber quem é a Juliana Anitta. Então, a Juliana Anitta é a Juliana Tcheco Pereira Anitta, né? Eu tenho 40 anos, completando 41 agora em julho. Então, logo, logo já vira aí a 41. Eu tenho 19 para 20 anos quase de logística, né? Minha formação não é em logística, né? Como vocês já falaram com alguns outros convidados, assim, faculdade de logística é uma coisa mais recente, né? Mais atual. Então, eu sou formada em desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação. Eu fiz 2 faculdades em TI. E é o que está mais em alta agora. É mesmo? Eu fiz 2 faculdades em TI. Na verdade, assim, eu fiz processamento de dados. Então, na época lá, o colegial técnico, né? Colegial lá, quem tem a minha idade sabe o que é, né? Hoje em dia já não é assim. Mas eu fiz o colegial técnico em processamento de dados. Depois fiz faculdade de desenvolvimento de sistemas. E depois abati as matérias e fiz sistemas de informação. Então, toda a minha formação sempre é voltada para TI. E aí, entro na época na Sadia, atrás de um estágio na área de TI, que não deu certo, e aí caio na logística. Estamos falando de que ano isso? Isso em 2004. 2004. E aí, entro na logística já e esquece, né? Eu não consigo nem me imaginar em outra profissão, fazendo outra coisa que não seja logística, né? Então, meu marido hoje, né? Eu sou casada, tenho uma filha, sou mãe da Lívia agora, né? 9 meses a minha bebê. E aí, quando eu vejo meu marido, às vezes, trabalhando, porque ele trabalha em TI, ele é gerente de produtos em TI, eu vejo ele participando de reunião, ou concentrado lá, fazendo os diagramas, as coisas, eu falo, meu Deus, que coisa chata, cara, como é que eu ia conseguir trabalhar desse jeito, tipo, concentrada, cheia, o dia mais padrãozinho. Sim. Não, a Juliana é agitada, a Juliana é extravagante, a Juliana pega o telefone, a Juliana grita. Então, eu não consigo nem imaginar e não consigo nem lembrar do porquê que eu resolvi fazer TI naquela época. Mas você não acha que essa percepção foi um desenvolvimento gerado pela logística e talvez se isso não tivesse acontecido, tu estaria na programação? E aí é engraçado também porque, assim, a faculdade que eu fiz me trouxe bagagem também para poder fazer plano de ação, para poder desenhar, ajudar a desenhar processo. Então, querendo ou não, eu trouxe sim também coisas que eu aprendi ali na faculdade para dentro da logística, para o conhecimento que eu tinha ali, eu consegui aplicar. Mas quando eu falo eu tinha paixão na época da faculdade em programar. Eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que eu ia me concentrar para programar? Nessa, né, cortando um pouquinho o teu raciocínio, nessa onda agora da programação, nesse mercado dos dados, toda essa parte analítica, nesse momento não acendeu uma luz de virar essa chave de novo? Olha, meu marido fala um pouco muito disso comigo. Ele fala, olha que bacana, você tem os dois lados, né? Cara, isso é extremamente... Sim, você conhece agora da operação, exato, e tem o conhecimento técnico. Tudo bem que eu tô desatualizada, né? Porque nada, 20 anos... Nunca quis desenvolver um produto com o marido? É uma solução para a operação, nunca veio a ideia? Ah, já veio. Já em discussões assim de eu falar, olha, mas eu precisava resolver alguma coisa dessa forma. Então a gente já bateu alguns papos assim. Mas eu acho que não adianta, eu acho que a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz. Sim, exatamente. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. A gente estava conversando ali nos bastidores até, e aí eu estava comentando com o Tailan que, assim, eu relutei muito para ser mãe, porque eu sempre me dediquei muito à minha profissão e sempre gostei demais de me dedicar à minha profissão. Então, assim, trabalhar 14, 16 horas para mim, eu fazia sem nem ao menos perceber. Sim. Às vezes o corpo cansava, mas, tipo, eu terminava o dia e eu falava assim, nossa... Claro, tem aqueles dias que você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não são só flores. Né? Mas a grande maioria eu falava, nossa, eu tenho paixão pelo que eu faço. E aí eu pensava assim, eu falava, toda vez que eu decido fazer uma coisa, eu me dedico 200% para aquilo, eu não me dedico 100, eu me dedico 200. Então eu falava, gente, como é que eu vou criar esse projeto novo, né? Que é a construção da minha família, ter uma filha, um filho, e conseguir abrir mão
dessa Juliana 200% no trabalho, né? Então eu ainda tô nesse conflito interno, né? Porque minha filha tá com 9 meses, então eu ainda tô nesse conflito interno, onde eu tô tentando equilibrar todos os pratinhos, né? Tu voltou recentemente. Voltei recentemente, voltei... 3 meses. Com... 3 meses, exato. Eu voltei, ela tava com 5 meses. Então, eu tô equilibrando todos esses pratinhos, porque eu falava, nossa, a hora que eu for mãe, eu quero me dedicar 200%. Mas como é que eu vou me dedicar 200%, querendo também me dedicar dessa forma no trabalho? Sim. Então, eu tô tentando ainda me achar ali, equilibrar tudo, mas eu acredito que eu tô indo no caminho certo. Assim, aos poucos, eu tô conseguindo voltar a ser a Juliana, a japonesa lá. Não perdeu o estereótipo. Não perdi a fama ali, ainda ali. Mas como que começou a sua carreira, né? Tu disse ali que entrou para um estágio e aí foi jogada para logística e ali ficou. Como é que foi esse desenvolvimento? Na verdade, assim, minha vida profissional não começou nem na área de TI, né? Então, eu trabalhei numa empresa de marketing, então eu entrei como telemarketing. Depois, como eu comecei a fazer a faculdade de TI, eles me colocaram ali para cuidar da parte de banco de dados de e-mail, de envio de e-mails. Eu trabalhava numa empresa onde fazia campanhas para fornecedor, para revendedor, na verdade, de impressoras. Sim. Então, eu fiquei durante um tempo cuidando disso, e aí a empresa, num dado momento, ela sai ali do Itaim, onde a empresa ficava, e muda para Barueri. E aí eu falei, nossa, não, fica muito fora de mão. Sim. Eu fazendo faculdade, eu falei, eu preciso procurar alguma coisa rápido para poder pagar a faculdade, queria continuar fazendo a faculdade e tal. Falei, vou procurar um estágio. E aí eu tinha um irmão de uma amiga minha, amiga da minha irmã de infância, né, amiga nossa de infância, que ele trabalhava na Sadia, ele trabalhava no PCP na Sadia. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, Ju, faz o seguinte, me faz teu currículo, eu vou deixar lá no RH, eu conheço bastante gente do RH, eu deixo lá no RH. Passou uma semana, o RH me liga e fala, olha, a gente tá com uma vaga para estágio em TI, você topa fazer um teste? Fazer uma entrevista e fazer um teste? Falei, topo, tal. Fui. Fiz a entrevista, fiz o teste, só que assim, o que eles queriam naquele momento era toda uma parte de programação, que eu ainda não tinha tido aquelas matérias, aquelas coisas, só que tinha uma parte de banco de dados, que eu tinha acabado de fazer um curso lá em banco de dados, onde eu dominava muito bem. Saio desse teste, então uma parte do teste eu consegui concluir, uma outra parte não. Passou uns 2 dias, o RH me liga, eles falam, olha, Juliana, é o seguinte, o teu teste na parte de banco de dados foi muito bom. Então você não quer voltar? A gente dá mais uma semana para você estudar essa linguagem que o pessoal de TI está pedindo, para você voltar e fazer um novo teste? Eu falei, cara, eu me conheço. Em uma semana eu não vou dar conta. Só que foi muito engraçado, porque assim, o dia que eu fui fazer a entrevista na Sadia, eu nunca me esqueço, eu entrei na recepção, e a recepção aqui na Vila Anastácio era a coisa mais linda, né? Então você entrava, a parede toda, com as caixas, com os produtos. Eu nunca me esqueço, eu entrei e pisei ali, eu falei, eu ainda vou trabalhar nessa empresa. O que eu vou fazer, eu não sei. Mas eu ainda vou trabalhar nessa empresa. Olha, me arrepio quando eu lembro dessa sensação, porque foi realmente dessa forma. Aí, peguei e falei, poxa, fiquei chateada, né? Porque eu falei, que pena que eu não vou conseguir entrar na vaga que eu gostaria e tal. Aí a menina do RH falou, olha, mas se você quiser, logo, logo vai abrir as vagas agora de final de ano. Eu posso encaminhar teu currículo para essas vagas de final de ano? Eu falei, pode, né? Pensei comigo, eu falei, preciso trabalhar para poder continuar mantendo a faculdade, então vamos, né? Passou mais uma semana, eles me ligam de novo falando, olha, a gente tem uma vaga para operação de final de ano. Naquela época, a gente até brincou agora há pouco nos bastidores, era a famosa Operação Peru que tinha na Sadia. Né? Exato. Na verdade, foi antes do kit ainda. Antes do kit era só o peru, né? Exato. Então, aí eu entro, então, para monitorar a entrega, né? Na época, a gente não tinha uma torre de controle, uma torre de monitoramento. Então, o monitoramento era feito por quem estava ali na área de logística. Então, falei, tá bom, vou começar. Então, isso em outubro, meio de outubro, final de outubro de 2004, eu entro para monitorar a entrega e especificamente reentrega, porque a gente era uma coisa que assim, a gente não tinha um sistema de monitoramento naquela época. Então, o motorista saía, ele voltava e a gente só sabia muitas vezes o que tinha voltado na hora que ele voltava. E aí ele saía com Não 30 mudou muito, notas. tá? Por mais que tenha sistema, ainda tem isso, né? Isso que é não pior. sabe na hora.
Então, o caminhão saía lá com as suas 30 entregas, a hora que a gente ele voltava com 20. Nossa Senhora. Então, era algo absurdo. Batia. Então, assim, eu passava o dia monitorando realmente a reentrega. Então, eu falava, cara, olha, você já fez essa daqui é importante, não deixa de fazer. Então, esse era o papel da Juliana. Aí, termina a operação de final de ano, e aí, em meados de fevereiro, eles pegam e falam, olha, Juliana, a gente vai te efetivar, você vai trabalhar aqui na área de transporte com a gente, e vai começar um projeto, que é um projeto de temperatura aqui na Sadia, de monitoramento de temperatura. E a pessoa, coincidentemente, a pessoa que ia tocar esse projeto, que é um rapaz que chama Eduardo, eu não me recordo agora o sobrenome dele, foi bem a época que ele se afastou por problemas de saúde. E aí falaram, olha, entre tirar alguém que já está tocando outros processos e colocar alguém novo, vamos colocar já alguém novo no projeto e você vai tocando. E aí eu comecei e não saí mais, né? Então, toquei o projeto de temperatura, depois fui líder da célula de monitoramento, porque aí a gente passou a ter uma área de monitoramento nas unidades, né? Então, cuidei dessa área de monitoramento, do pessoal que cuidava, fazia o fechamento de frete para o pessoal de Jundiaí. Então, a gente fazia um pré-fechamento de frete para o pessoal de Jundiaí, depois isso fazia lá conferência. Em 2004. 2004, 2005, 2006, nesse período ali. E aí, fico ali na Vila Anastácio até fechar a unidade da Vila Anastácio. E aí, quando fecha, a gente abre unidade em Itapevi e em Barueri. Aí, a gente vai para a unidade ali dentro da Arfrio, em Barueri. E aí, meu supervisor na época, o Newton César, vira para mim e fala assim, olha, vai tocar Barueri, que eu vou para Itapevi, e a gente vai se virando assim. Nessa época, eu era analista. Ele falou, olha, a gente vai dando um jeito, a gente vai se virando ali. Então, ali começa a Juliana a tocar uma unidade, né? Meio que sozinha. E aí, sozinha, entre aspas, né? Ele me dando respaldo. Só nesse período que eu tava em Barueri, eu acho que eu pedi demissão pra ele umas 3 vezes. Ele não me deu demissão. Cezinha, né? Eu conheço Cezinha. Ele negou minha demissão umas 3 vezes. E aí saio dali e começa a minha vida na supervisão de transporte, indo para a Moca, abrindo uma unidade que a gente teve na Moca, lá na BRF. Já BRF, né? Já depois sinergia, da né? sinergia. E aí começa a minha vida de supervisão e tô até hoje. Saio da BRF, venho para o Minerva. Então, num resumo geral, essa é a... Foram quantos anos de BRF? 16 anos. 16 anos? 16 Pouca coisa. Pouca coisa, né? Pouca coisa. E aí, tá há quanto tempo na Minerva? Eu no Minerva tô há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tu falou aí de uma parte do processo, né? A temperatura. A gente conversou aqui com o Miguel, com o Altemir, o Jarola também. A gente falou muito sobre esse processo, esse projeto em si, né? A temperatura é algo prejudicial até hoje, né? Sim. Principalmente aqui em São Paulo, pelo volume de concorrência em busca de transportadores, né? Tem muita frota sucateada. Sim. Frota inadequada por tipo de alimento que está transportando. E você pega o Nordeste, principalmente, calor horrível lá, né? Quando a gente fazia implantações, treinamentos lá, você percebia essa dificuldade. E hoje, quando a gente às vezes vai fazer uma implantação, tem empresa de alimento que ela questiona: mas não dá para baixar essa média? Não dá para... essa meta tá agressiva, essa regra não tá legal. E aí a gente ouviu dos 3, né? Como que surgiu, como você participou, quais são os detalhes dessa construção, né? Da temperatura, porque é algo que eu sou fascinado pela gestão da temperatura, eu já falei isso aqui algumas vezes, e a gente até estava escrevendo um artigo, eu tô gravando um curso para fornecer para o transportador, para a mão de obra que está ali executando, de como que é possível fazer isso acontecer. Porque quando tu olha escrevendo processo, parece que aquilo é fácil, mas a gente sabe que no dia a dia a rotina, o abre e fecha, a falta de controle do processo do próprio motorista acaba atrapalhando. Mas os caras acham que é impossível.
Como que foi essa construção desse projeto? Eu queria ouvir isso mais detalhado, porque o Miguel, o Altemir, o Jair, eles falaram mais do conceito, né? Uhum. Como que foi essa construção? Olha, eu participei realmente desde o início ali, então quando eu entrei na Sadia, o sistema ainda era, tipo, um equipamento que tirava e colocava, então tinha literalmente um preguinho dentro do baú, onde ficava o equipamentozinho ali pendurado, captando a informação, e no final do dia baixava-se essa informação da temperatura e tal. Aqueles data logger, né? Isso. E aí, eles iam implantar um sistema, que agora eu não me recordo o nome, ainda brinquei agora há pouco com o Tailan, que depois que eu fui mãe, boa parte da minha memória foi embora junto com a maternidade. Tô tentando me recordar do nome alguns dias e não consigo lembrar. Mas era um equipamento que tinha uma antena instalada no caminhão, literalmente, né? Então, furava-se ali com o caminhão, ligava. Essa antena ela era alimentada pela bateria do caminhão, então se o caminhão, ao longo do período, ele tivesse qualquer problema da bateria e o motorista desligava esse equipamento, esquece, a gente tinha zero de informação no dia. Então, eles iam implantar isso e aí precisava fazer a métrica da temperatura. Como é que a gente vai saber quanto tempo que o caminhão aguenta ali a temperatura para o produto não descongelar? Então, foi feito diversos testes. Então, na época, Miguel Anzolin, quem tocou todo esse projeto. Então, eu não estava ligada diretamente ao Miguel, então na época eu respondia para o Fernando Meller, mas como esse projeto, o início dele foi principalmente em São Paulo, então o Fernando Meller falou, Juliana, vai tocando aqui com o Miguel vai te passar todas as instruções dos testes que a gente precisa fazer. Então a gente pegava sábado, domingo, que era o dia que a gente tinha a frota disponível, colocava produto dentro do caminhão, então olha, você vai colocar uma caixa de linguiça, uma caixa de frango, uma caixa de XPTO produto, e aí coloca termômetro de espeto, liga o caminhão na tomada, vamos ver quanto tempo vai aguentar. E aí media-se ali e ia fazendo a para perder o produto. Exato, para perder o produto mesmo, para a gente saber quanto tempo que ele aguentar. Então foi feito testes na tomada, o caminhão ligado na tomada, caminhão ligado no diesel, mas em aceleração lenta. Foi feito testes assim, da gente mandar o produto com termômetro para a rua para ver quanto tempo. E aí foi tentativa e erro, literalmente, né? Então foi fazendo essas medições até chegar a métrica que realmente o produto ele tem que estar, o caminhão ele tem que ficar 70% do tempo abaixo de 0 graus, né? De 0 graus para baixo, para que um produto congelado ele consiga manter a temperatura. Se manter na Se manter nessa qualidade, exato. E quanto tempo de testes para chegar a essa conclusão? Olha, exatamente a quantidade de dias que a gente levou, semanas que a gente levou, eu não lembro, mas eu lembro que naquela época eu brinco que a gente, essas coisas trabalhistas hoje e tudo mais que a gente tem, né? Naquela época, não era observado. Era observado, mas não era tão observado, porque eu lembro que esse início do projeto eu trabalhei acho que 20 dias corridos, tipo, de domingo a domingo, porque o dia que a gente conseguia fazer o teste e parar caminhão era de sábado e domingo, né? Então, realmente, eu ia para lá no domingo, então, 10 horas da manhã eu chegava, marcava com o transportador, porque aí eu precisava que alguém mexesse no caminhão. Imagina a Juliana, 1,5 metro de altura, subindo e descendo, né? Porque aí não era HR que a gente tá falando hoje. Poucos dos truques, exato, né? Não era HR, né? Era 3/4, não era caminhãozinho no padrão, com escadinha que desce, né? Era a Juliana pendurada, literalmente. Sobe ali, apoia. Então, eu sempre precisei da ajuda de alguém para ligar caminhão na tomada, fazer essa parte de aceleração, porque realmente essa parte eu não mexia e respeitava até para não correr nenhum risco. Mas o subir, fazer a medição do produto, acompanhar toda a parte de instalação dos equipamentos que eram feitos. E aí era muito engraçado que na época a gente tinha que cadastrar o veículo com um ímã, literalmente um ímã. Então, o sistema ele ficava na portaria ali da Sadia, a gente tinha que levar o caminhão até a portaria, com um ímã que ia em cima da antena, esse ímã fazia com que
a antena conversasse com a antena que ficava ligada no computador, e aí a gente ia lá e cadastrava a placa. Não me pergunte por quê. Vira e mexe essa porcaria desse sistema, o cadastro perdia. Então, assim, tinha dias que eu ia na portaria 20 vezes. E aí, quem conheceu a Vila Anastácio, né? Então, você tinha a portaria 1, a portaria 2 e a portaria 3. Eu trabalhava, tipo, na portaria 2, e aí eu tinha que ir até a portaria 3, a pé, né? Levando o imã, esperando o abençoado do motorista chegar com o caminhão lá para cadastrar novamente. Aí não dava certo, tinha que ir lá e refazer. Olha, tira o cabo da bateria, coloca de novo. Então, assim... E esses testes, eles eram feitos com hambúrguer, por exemplo, que era um dos produtos mais sensíveis. Sim, né? Foi feito com hambúrguer, baseado com naquilo linguiça, que era salsicha. o mais agressivo. Sim, ali, né? sim. Que interessante. Eu lembro que, acho que em 2018, 2019, fui participar de uma votação no projeto da Martin Brown, que eles queriam medir o produto, de fato. Eles queriam um sensor no produto, e era um sensor no ambiente e um sensor no produto, sem danificar o produto, sem violar o produto, mas queria ter essa medida durante o processo de transporte para o McDonald's, Burger King, que eles fazem, medindo a temperatura real do produto. Então, olha o nível, né? Mas é muito bacana tu ouvir, porque a história da logística do congelado e resfriado se baseia nisso, né? Então, fez parte da construção de algo que está lá desde 2004, desde 2005, ali, quando tu começou. É algo que segue vivo nas empresas, né? Não sei como é que está isso na Minerva agora, mas você pega a Seara, a Friboi, a Adoro, todas essas operações que a gente atua hoje, que a gente conhece, todos eles acreditam naquilo que a gente leva baseado na informação. Naqueles testes que foram feitos ali. E por isso que eu digo que às vezes alguns que querem mudar, eu falo, tá, mas qual é o teu embasamento técnico para mudar, né? Porque a gente não tem um documento que diga isso, mas isso é como a Bíblia, né? Veio lá de trás e alguém veio transpassando a informação e isso está vivo até hoje. É engraçado que quando eu conto isso, eu falo, gente, assim, eu nunca me esqueço, quando eu entrei na logística, né, eu comecei a trabalhar na Sadia, eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado nem para pensar como é que o produto chegava na gôndola. Sim. Como é que estou isso eu é que a aqui? maioria das pessoas não tem Falei, noção. como é que eu tô aqui olhando agora a temperatura de caminhão? Eu nem sabia eu nunca tinha parado para pensar que, olha, eu tenho todo dia um caminhão saindo, ele vai no mercado, ele entrega o produto. Para mim, eu chegava, tava o produto ali no mercado, ali nada, né? Nasceu ali. Tipo, como que ele apareceu ali, eu não sei. Que dirá, eu nem imaginava que o produto, como é que o produto chegava ali. E aí eu me vejo fazendo parte desse estudo realmente, né? Claro, eu não era uma pessoa técnica, eu realmente executava o teste, mandava todo o relatório, a informação. Mas eu acho que o teu conhecimento em dados ajudou, porque tu soube trabalhar os dados para gerar essa informação. Sim. Concorda? Isso ajudou bastante. Isso, de uma certa forma, ajudou, sim. Então, aí eu mandava toda a informação ali pro Miguel, pro Fernando, e aí foi com isso que foi se desenhando a meta que nós temos hoje, até hoje. E aí, no final de tudo, foi lá apresentar o resultado. Exatamente. Miguelzinho assistindo. Viu? Não. E hoje... Quem é seu Miguel? E hoje ainda trabalha com porque carga refrigerada, a Juliana trabalha no Minerva, né? Obviamente tem que manter a qualidade do produto, o tempo todo cobrança e exigência, né? Então... Nós estamos numa cobrança pesada tá dos exportadores agora. Sim. Juliana, tu direto me liga. Eu tô direto cobrando ele. Cadê o técnico? Cadê o técnico? Não foi instalar. Instalou, não tá lendo. Nós temos que fazer ler. E assim por diante. Ô, Juliana, e como que foi, né, dentro dessa trajetória, você participou de muitos projetos, além desse da temperatura? Olha, participei. Então,
num dado momento, a gente passa a ter o monitoramento na ponta. Então, fiz parte disso ali na Vila Anastácio também, né? Então, a gente tinha lá o CD concentrador que era em Jundiaí. Então, a torre de monitoramento, né? Que não era dessa forma que a gente chamava na época, mas depois foi para Jundiaí. Mas antes disso, a gente teve ali nos TSPs, na ponta. Então, fiz parte disso também. Na verdade, assim, eu acho que aconteceu as duas coisas em paralelo. Um dado momento concentrou no CD, então o monitoramento ali. Uma outra hora ele volta para a ponta, então a gente constrói isso ali na unidade. Então, contrata as pessoas, treinam as pessoas para monitorar realmente caminhão muito por telefone, então falando, ligando, planilha de Excel, preenchendo quantas entregas tem, de hora em hora e assim por diante, até que então é desenhado um projeto específico para a Sadia, que, se não me falha a memória, era o Cronos, acho que era alguma coisa assim. Cronos, né? tecnologia. Exato, telemetria. Né? E aí, a Jolira, né? Isso, e aí a gente começa então a ter essa informação um pouco mais rápida, digamos assim, né? Não só fazendo o ativo ou receptivo do motorista ligando, As 3 mas chamadas sim também, padrão. Exato, mas também recebendo isso via sistema, né? Sistema, sim. Então participei disso tudo também. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, pegando um gancho do que tu disse. O quão você acha importante, né, nessa era da tecnologia, ter um sistema de monitoramento, de entrega, para saber o que está acontecendo na rua, com o motorista não te passando a perna, alguma coisa nesse sentido? O que faz diferença e quais são os pontos mais importantes? Não, é de suma importância. Assim, hoje em dia, se a gente tem um exemplo, no dia a gente teve algum problema e a gente ficou sem um monitoramento, por exemplo, a gente fica cego. Hoje a gente consegue ter em tempo real, então o motorista, ele até tenta nos passar algumas vezes para trás, né? Mas a gente consegue pegar, né? Porque assim, antes, se o motorista falasse, olha, eu passei lá no cliente, o cliente ele não quis receber. Hoje em dia não, hoje em dia você passou realmente no cliente, porque não está constando aqui que você passou. Sim. Você não passou nem perto do cliente, né? Que dirá, você esperou o cliente para receber. Além da informação da temperatura, a informação a baixa das entregas que ele vai fazendo. Então, o sistema ele nos dá essa visibilidade. A gente faz com que a tomada de decisão seja mais rápida também. Então, pera lá, eu tô vendo que o caminhão ele não tá fazendo a quantidade de entregas pelo horário que ele já deveria ter feito. Pera lá, deixa eu entender o que tá acontecendo. Então, o motorista ele não entrou em contato, mas deixa eu também fazer essa outra ponte e entender o que tá acontecendo. Então, eu acho que hoje é de suma importância. Eu não consigo entregar com excelência se a gente não tiver realmente todo um sistema por trás, monitorando temperatura, monitorando entrega e todas as informações hoje em dia que a gente precisa, né? Então, eu acho que é de extrema importância. Você né, trabalhou sempre aqui na região de São Paulo, né? Você chegou a conhecer, então, o Mendson, o Luiz Koch, a Adriana, esse pessoal da... Todos eles trabalharam comigo, foram da minha equipe. Quando tu começou a falar, eu já imaginei que era... Foram todos da minha equipe, Todos deles, assim, formação deles ali na Vila Anastácio, no momento que a gente cria a célula de monitoramento. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais da operação também. Quando falamos de logística, cliente comercial, muita pressão do comercial, imagino eu, querendo saber status de entrega, ou tentando, né, garantir que o produto seja entregue no horário. Cada comercial tem cada um quer o seu, né, não às vezes o nosso. Como que é o dia a dia para lidar com o setor comercial? Você atuando fortemente na logística nesse tempo aí que você está atuando? Olha, eu percebi ao longo desses quase 20 anos que, assim, não adianta você querer viver em pé de guerra com o comercial. Então, eu sempre trabalhei muito de uma forma parceira realmente com o time comercial. Então, lá na época da Sadia, então na época BRF já, né, quando eu assumo ali a unidade da Moca, ela era uma unidade muito voltada para o food service. Então, vocês imaginam assim, se o comercial do varejo já dá pressão, imagina o comercial do food service,
onde o cliente ele não tem estoque. Ele precisa comprar para usar no almoço ou na janta daquele dia, ou no máximo no dia seguinte, né? Ou o cliente que compra realmente para o evento que vai ter naquele dia, assim por diante. Então, nesse dado momento, eu falei, pera lá, ou eu começo a me aproximar do time comercial para ser parceira realmente ali, ou eles vão acabar comigo realmente, né? Então, tipo, eu preciso puxar eles para mim. Então, eu sempre participei de reuniões, as RPS, né? Então, eu ia junto participar das reuniões, ouvia as críticas, levava os resultados, mostrava tudo que a gente estava fazendo de forma transparente. Então, todo mundo que trabalhou comigo ou que trabalha comigo sabe, a minha maneira de trabalhar é de forma transparente. Eu não vou falar, olha, o caminhão tá chegando e eu sei que o caminhão tá quebrado. Eu não faço isso. Eu trato de forma realmente o que tá acontecendo. Eu falo, cara, olha, hoje infelizmente deu errado, entendeu? Hoje a gente tinha tudo programado para essa carga sair, só que chegou aqui e o caminhão quebrou na doca, ou o caminhão quebrou no caminho, ou o motorista hoje ele não apareceu. Tô tratando aqui com o transportador, mas o motorista não apareceu. Então eu sempre trabalhei de forma transparente. E aí eu acho que com isso o comercial passou a acreditar em mim, né? Então, por todas as áreas onde eu trabalhei, as unidades onde eu trabalhei, que eu também fiquei 5 anos lá em São José dos Campos. Então, por todo esse time, eles foram criando essa parceria realmente comigo de falar, olha, se a Juliana é transparente comigo, por que eu não vou ajudar ali ela na hora que precisa? Então, pera lá, um caminhão quebrou, Juliana, me passa aqui a relação de entregas, vamos avisar aqueles clientes que vai receber um pouco mais tarde ou que vai receber amanhã. Então, eu sempre tive essa parceria com o time. Essa proximidade, justamente pela forma transparente que eu sempre tratei as coisas. É uma estratégia bacana, porque, querendo ou não, sempre o comercial e a logística andam, né, num atrito, vamos dizer assim. Você desenvolveu um trabalho visando esse bom trabalho em equipe, né? Um ambiente salutar, eu acho que faz total sentido. Embates acontecem, discussões acontecem, saudáveis? Sim, acontecem, não tem o que fazer. Mas eu acho que é muito mais fácil de se trabalhar a partir do momento que você trabalha com parceria, aonde o outro sabe aonde ele pode te ajudar, onde você sabe aonde você pode ajudar ele, do que ficar nessa guerra de tipo, olha, a culpa é sua. Você colocou um pedido ali sem pedido. Não. Quantas vezes, na época ali que a gente tinha a unidade da Moca, ou até São José dos Campos, ou aqui hoje no Minerva e tudo mais, eu viro pro motorista, a gente fala nas matinais assim, cara, tenta reverter. Às vezes, o vendedor colocou ali um pedido errado, digitou alguma coisa errada, mas vamos tentar reverter. Vamos tentar ver se o cliente não aceita. Tenta. Ou não, ele já tem, exato, né? Agora, tu tentar um convencimento, esse produto é bom, eu experimentei, qualquer coisa. A tentativa é válida e é ali que tu vira o jogo, eu acho. Exato. Mas esse bom relacionamento também é uma questão de sobrevivência do profissional de logística, né? Porque a corda, ela sempre vai estourar pro lado do profissional da logística. Exatamente. Que o comercial, ele, né? Essa guerra ela é muito, às vezes, evidente em alguns casos, porque o comercial, ele acaba sendo a estrela do negócio, né? E acaba sendo o elo mais forte. Exatamente. Na cadeia, é né? quem mantém tudo. Exato. Então, esse bom relacionamento é o que faz você se manter. Eu trocaria o ele que mantém tudo, não dizendo que você fez errado, mas é muito a visão de que ele que traz o dinheiro para dentro da casa, né? E daí ele traz o dinheiro e você mantém o dinheiro entrando. Exato. Né? Então, esse bom relacionamento acho que tem total relação. Mas dentro dessa tua trajetória, né, tu caminhou aí por várias unidades. Qual foi o maior desafio da tua carreira até hoje? Olha, eu acho que um desafio grande foi quando eu cheguei na unidade de São José dos Campos. Tu morava em São Paulo ou tu se mudou para lá? Eu mudei para lá. Tá. Então eu passava a semana toda lá em São José dos Campos e voltava aos finais de semana, né? Então foi um desafio assim pessoal,
e profissional ao mesmo tempo, né? Pessoal, pela mudança. Pela mudança. Você estava vivendo sozinha lá e o marido em São Paulo. Na verdade, na época, a gente tinha começado o namoro naquela... A gente começou o namoro 6 meses antes de eu me mudar para São José dos Campos. Então, foi um desafio, porque eu só tinha vivenciado São Paulo, né, capital, então... O interior é diferente. O interior é diferente, né? E aí chega a Juliana acelerada, 200%, né? E aí assumo uma unidade onde muitos motoristas estavam ali há 15, 20 anos. Mentira. Uma mulher, né? Sim. Querendo ou não, a logística ainda é um mundo muito masculino, Perfeito. né? Então, uma mulher chegando... Masculino e antigo, né? Sim. A gente está nesse processo de contratação de motorista. Como é difícil. E aí você dá valor naqueles mais antigos. Naqueles mais antigos, exato. E aí eu chego numa unidade onde eu tinha motoristas lá com seus 20 anos de casa, 15 anos de casa, onde eles falavam assim, eu sempre fiz assim. Sim. Por que você... Quem é você para achar que eu vou fazer diferente? Sou a japonesa da BR. E aí foi engraçado porque assim, eu chego bem no momento onde estava se mudando o monitoramento também, mais uma vez, ali dentro da BRF. Estava entrando a HBCIS na época. HBCIS na época, exato. Então, assim, aonde a gente passa a olhar homologação, aderência no raio. É que agora tu falou um negócio, eu peguei um restinho da transição, né? Mas eu lembro um dos principais fatores foi a aderência de rota, né? Que é nesse ponto que daí tu pegava no calcanhar do motorista, porque ele sempre fez da maneira que eles achavam que era o melhor e, de certa forma, em alguns pontos, sim, né? Só que com essa implementação da regra nova, os caras ficavam indignados de passar na porta de um cliente e não poder parar. Como assim? Eu passo na porta, Juliana. Eu passo na porta, por que eu não posso parar? Eu falo, então, porque o horário de cadastro dele tá diferente. Exato. Então você tem que fazer o quê? Me traz, que eu vou imputar isso no sistema e da próxima vez você vai poder parar. Mas nesse momento, segue. Ou senão eu falava, tá bom, é uma exceção, mas eu preciso que vocês me tragam a informação. Sim. E aí o trazer a informação com a galera mais antiga era mais difícil. Então eles saíam lá com uma folhinha na mão. Olha, me escreve aqui o porquê que você não pôde seguir a aderência nesse dia. Então, o que te levou a quebrar a aderência nesse dia? Ah, esquece. Às vezes vinha a folhinha assim, 1, 2, 5, 6, 7. Falava, tá, o que quer dizer isso? Não, é a sequência que eu fiz. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso saber o porquê que você fez dessa forma. Sim. Então, foi complicado. Então, o meu maior desafio de chegar nessa unidade era uma unidade onde tinha essa galera mais antiga, e aí foi trazer essa galera pro jogo. Pro jogo, exato. Então, assim, foi muito engraçado porque eu ia pras matinais, você via que ninguém mal olhava pra minha cara. Todo mundo puto. Todo mundo puto da vida. Tipo, quem que é ela? Vem de São Paulo. Tudo bem, já tinham passado outros supervisores que tinham vindo de São Paulo. Mas, assim, eu percebia que tinha esse negócio assim, ela é mulher. Sim. Quem Existe que ela... preconceito. Existe, claro. Quem que é ela? Tipo, mulher, veio de São Paulo, querendo... não conhece São José dos Campos, não conhece o Vale. Quem que é ela para dizer como é que a gente vai fazer? Então eu ouvia isso, esses buchichinhos na hora que eu tava no pátio e tal. Eu falava, não, eu tenho que puxar essa galera pra mim. E aí eu começo a participar de matinal, eu dou treinamento, eu começo a fazer eventos com essa galera toda. Então, eu nunca me esqueço que num dado momento, eu comecei a conversar com o pessoal e falava, gente, assim, operação de final de ano. Esse pessoal, eles já comeram do nosso produto? Eles estão ali todo dia, todo ano, né, entregando o produto natalino. Consome, né? Só que é um produto que a gente sabe que é um produto caro. E aí? Como é que eu cobro eles e explico para eles o porquê que eles têm que ter tanto cuidado com aquele produto? O porquê que eles não podem falhar naquela entrega se eles nem conhecem o produto, eles não têm acesso ao produto. Então, eu volto lá pro meu gerente e falo, cara, eu preciso de uma ajuda, meu coordenador, meu gerente, eu precisava de uma ajuda. Será que a gente não consegue uma caixa de produto? Eu vou fazer um embolado, a gente faz um lanche pro pessoal, a gente faz uma ceia, né, na hora do café, tá bom? Mas vamos fazer alguma coisa diferente
para trazer essa galera. E aí foi aí que eu comecei a trazer essa galera pro jogo, pro meu lado. Então, os eventos de Dia do Motorista, nossa, o Dia do Motorista, a galera lá em São José dos Campos, eles esperavam por isso, porque a gente fazia, eu virava para o pessoal da Vale e falava, eu preciso de brinde, o que vocês vão dar eu não sei, caneta, chave, não sei, vai e faz, Nevaldo. Ele, mas Juliana falava, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu preciso que vocês façam alguma coisa. E aí ia lá pro pessoal do Merchan, lá na BRF, falava, olha, eu preciso de brinde. Me dá boné, caneta, bloquinho, avental, tupperware, o que vocês conseguirem, me traz, porque eu vou entregar, eu vou sortear. Ah, é bombom? Tá bom. Então, a gente passa a fazer esses eventos lá e começa a trazer essa galera. E aí foi uma construção, realmente, assim, de o dia que eu ia sair em rota, nossa, todo mundo assim, mas ela vai sair em qual caminhão? E hoje? Não, vamos comigo lá. Você quer ver como que é difícil fazer entrega? Vamos, sobe comigo, vamos no caminhão de Campos do Jordão. Quero ver fazer aquela rota de Campos do jeito que vocês desenham. Então eu ia, saía, subia realmente no caminhão, ia com eles, voltava para dentro de casa e falava, roteirização, cara, olha isso daqui. O caminhão, ele não consegue dar a volta na rua. A gente tem que voltar de ré para conseguir sair da rua para poder continuar as entregas. Então, fizemos esse trabalho todo, começamos a implantar o projeto ali na época de pernoite, lá em São José dos Campos. Foi bem o início, então o supervisor anterior, o Diego, ele tinha feito alguns testes só, e aí ele fala, Juliana, isso daqui não adianta, isso daqui é o futuro, porque a gente tem caminhão chegando 1, 2 horas da manhã de viagem. E aí foi bem o início ali, onde começou a se falar tanto de SSMA dentro da BRF, de segurança e tal. Me acendeu aquela lampadinha onde eu falei, cara, se eu não tomar cuidado, daqui a pouco um motorista vai morrer. Sim. E quem vai estar na gestão disso e vai se sentir culpada todos os dias sou eu. E sempre foi muito agressivo dentro da operação. Então, fiz parte de desenhar as pernoites junto com a roteirização. Então, olha, cara, não adianta a gente querer que o caminhão vá fazer São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguá, tudo de volta. Não tem como. Não é humano isso. Não é humano. Sim. Então, a gente começou a desenhar as pernoites ali. Então, eu falo que o desafio maior em São José dos Campos foi em São José dos Campos porque eu peguei uma unidade que, claro, outras gestões já tinham passado por ali, resultados já tinham sido atingidos, mas naquele momento onde eu chego, aonde tinha mudado o sistema, era uma mudança de cultura. Também. Exato. Então, colocar isso na cabeça dos motoristas, colocar isso na cabeça ali do Nivaldo, da transportadora em si, e fazer com que esses resultados voltassem, ele levou um tempo. A gente fez um projeto dentro da unidade de São José dos Campos, que foi assim, um projeto que foi desde a reforma da unidade, que era uma unidade antiga, era uma unidade própria. Era um prédio antigo. Exato, e uma unidade que já estava com várias coisas de manutenção realmente deterioradas. Então, assim, eu brincava que eu falava, gente, onde já se viu? A gente anda no escritório e tem buraco, a gente tropeça no buraco. Né? Era antigão. Lá era antigo. Onde a gente olha visualmente e tem cada divisória de uma cor e eu trago a galera para dentro de uma matinal aonde eu não tenho estrutura para fazer uma matinal ali dentro. Então, a gente teve o apoio da gerência, então foi feito um projeto que eles chamaram de projeto blindado ali dentro da unidade de São José dos Campos, onde várias áreas vieram realmente me ajudar. Então, assim, ó, a gente teve uma galera que me ajudou com devolução, uma galera que me ajudou com temperatura, uma galera que me ajudou com aderência à rota, com homologação, com manutenção. Então, tinha um time de Jundiaí que veio para me ajudar com um time de manutenção, porque a manutenção, por ser um prédio próprio, então a gente tinha manutentores lá dentro da unidade. Então, a gente fez toda essa construção, alavancou esses resultados. Então, primeiro levantou-se todo o histórico que a gente tinha de resultado, mostrou onde a gente queria chegar, então a gente desenhou onde a gente queria chegar, e aí esse projeto ao longo de 1 ano foi sendo construído até a gente chegar nos patamares onde a gente chegou lá, onde a gente baixou devolução,
a gente subiu frio, a gente melhorou a aderência, a gente passou a cuidar de jornada do motorista e assim por diante. Então, eu falo que, por mais que tenha sido muito difícil o meu início ali, foi muito difícil a minha saída de lá. Foi a melhor escola para ti ali, não? Foi porque era uma unidade própria, né? Então, absolutamente tudo ali acabava sendo sob a minha responsabilidade. Então, assim, o AVCB da unidade eu participava. Se tivesse qualquer fiscalização, eu estava ali participando. Então, eu era a pessoa ali que representava a BRF em todos esses órgãos públicos, digamos assim, né? Então, documentação de prefeitura, todas essas coisas era comigo. A parte de manutenção, dado momento ali, o time de manutenção respondia para mim, sendo que eu não entendia absolutamente nada de manutenção. Então, a Juliana teve que aprender. Então, eu aprendi com os meninos que trabalhavam lá comigo e recorria muito à galera que era do CD e tinha conhecimento para poder, de uma certa forma, o básico do conhecimento ter ali. E a vivência ali de uma transportadora que já tinha muito tempo de casa, fazer com que mudasse essa cultura, mudasse essa chave na cabeça da galera e trazer todo o time para mim, né? Então, o time lá na época da BRF que eu assumi, ao longo do período foi sendo trocado. Então, algumas pessoas quiseram sair, outras saíram por performance ou porque naquele momento não tinham essa virada de chave tão rápida. A gente precisava dessa virada de chave. É sempre difícil a virada, né? Exato. Muda muito. Mas confesso uma coisa para mim. Até vou olhar aqui. A Vale é diferente, não é? É diferente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muita transportadora aí no Brasil afora. E por onde eu fui, eu levava o exemplo de inspiração para a galera. Olha, tem uma transportadora que faz assim. Tem uma transportadora que é desse jeito. Tem uma transportadora... Eu tive a oportunidade de falar com o Nivaldo aí bem no começo. Eu tô vendo aí para trazer ele de volta, ele vou descer aqui, né? Mas a maneira dele conduzir é um mano. Quando eu cheguei, eu saí da Vale e vim para Ceará, aqui em São Paulo. Eu lembro que quando eu tocava no assunto, que eu falava, eu vim da Vale, daí o pessoal, aquele senhorzinho, o Nivaldo, ele faz tudo que a gente pede. Eu ouvi isso do pessoal. Foi muito engraçado, porque tudo isso que você falou, eu perguntei, foi a tua melhor escola? Porque também para mim foi a minha melhor escola. Eu nasci ali dentro para logística, né? Só que na unidade de Pouso Alegre. E eu vendo você falar, ouvindo você falar dos motoristas, do comportamento, é idêntico. Todas essas unidades, eu também fui o carrasco num momento, e quando eu saí, eu recebo mensagem. Outro dia eu estava aqui, o cara mandou mensagem, cara, queria agradecer, tô aqui há 10 anos, você que me colocou, que não sei o quê. Isso é legal, né? Eu tive festa de despedida quando eu anunciei que eu ia sair de lá, né? Que eu tava voltando para São Paulo e tal. Eu tive festa de despedida organizada pela Vale. Então, eu tive uma festa de despedida organizada pelo meu time, né? Pelos meus gestores e pelo meu time. E também tive uma da Vale. Foi muito engraçado, porque eu falei, nossa, mas eu não era a japonesa carrasca? O que aconteceu? Então, eu saí de lá recebendo flores, meu... Sim, mas é que eu acho que às vezes a visão do carrasco, já passei por isso também, ela é muito baseada na tua postura de conduzir aquilo e ser obstinado por aquilo dar certo, né? E aí você não é maleável, você não aceita qualquer resultado, você tem um objetivo traçado, está muito claro para ti. E aí o outro que às vezes não liga, não interpreta isso da maneira correta, ele vai achar que você é um carrasco, né? Sim. E que isso não é ruim. Profissionalmente, eu não acho que isso é ruim. Senão tu não continuaria evoluindo, né? Exato. Mas que massa. Deixa eu fazer uma pergunta, Juliana. Ouvindo um pouco da tua história, você comentar, né? É notável que você, quando está trabalhando, vai na causa raiz, procura entender do que você está fazendo. Você deu um exemplo da temperatura, que participou, ia fazer rota, conversava com o pessoal da roteirização, com o comercial, se aproximou para tentar ter um melhor relacionamento. O porquê que você toma esse tipo de atitude? Na tua opinião, quanto isso traz de benefício no dia a dia do trabalho?
para você executar de forma boa, excelente, enfim? Porque eu acho que assim, se a gente não sabe a causa raiz do problema, qualquer resultado que a gente vá construir, ele não vai ser sustentável. Então você tem que ir na causa raiz realmente, e eu acho que assim, você tem que ter conhecimento de campo. Como que eu vou falar para o motorista que ele precisa seguir a rota se eu não sair com ele e entender? Como que eu vou falar para o motorista que ele precisa manter o equipamento dele ligado se eu não souber o porquê que aquilo precisa acontecer? Então eu falo, por exemplo, eu dava exemplos quando eu falava muito de temperatura, e até hoje, quando a gente está cobrando temperatura, eu falava, gente, vocês já pararam para pensar que o produto que a gente entrega é o produto que o teu filho está comendo na escola, que é o produto que a tua esposa está comendo no trabalho, que você vai parar ali no bar na hora que você consegue fazer uma refeição e comer? Então, quando você começa a trazer isso para as pessoas pensarem, eu acho que é onde vira a chave e fala, opa, pera lá, isso é importante. Então, eu acho que você precisa ir a fundo mesmo e para poder provar, porque é difícil. É um pessoal que, assim, eu sempre fiz assim, né? Então, se você não conseguir ter meios de provar para eles o porquê que tem que fazer diferente, o porquê que você está cobrando a temperatura, o porquê que você está cobrando a aderência de rota, o porquê que você precisa que ele dê a baixa na entrega na porta do cliente para fazer qualquer correção que for preciso, ou para a gente saber o dado momento que ele fez a entrega, para saber o tempo, para saber se amanhã um cliente ele fala, não, eu não recebi essa mercadoria, eu não estou reconhecendo a minha assinatura aqui. Eu poder olhar ali no sistema e falar, mas espera lá, o motorista ele foi aqui. Sim. Então, vamos entender o que aconteceu, aonde que está ali o ruído na informação. Então, várias vezes a gente já pegou casos onde o cliente ele fala, não, eu não estou reconhecendo essa assinatura. A gente olha no sistema e fala, não, pera lá, o motorista apontou no raio ali do cliente. E aí o motorista vai no cliente, o cliente vai falar assim, ah, então, foi meu irmão que recebeu, por isso que eu não recebia. Ele assinou de uma forma diferente. Entendeu? Então, você precisa saber bem disso tudo para poder cobrar e explicar para eles, para toda essa galera, do porquê que você está cobrando tudo isso deles. E aí, né? automaticamente, o resultado vem, ele acontece, né? Às vezes não vem com a rapidez que a gente gostaria, né? Mas ele acontece. Porque são muitos fatores, né? São Sim. muitos fatores que circulam, né? Eu me lembrei tu falou aí é teu filho que come, é tua esposa que come. Eu falava pra ele assim, sabe quando tu vai no supermercado que você fica apertando um produto para ver a qualidade, ver se tá frio? Você quer a causa disso, amigo. Exato. Né? E sobre essa questão de processo, dessa mudança de cultura, eu lembro de um treinamento em Itajaí que eu coloquei o cara da roteirização na frente dos motoristas. Falei assim, sabe aquela rota que tu vai lá e que tá toda errada? É esse cara aqui que faz. E aí, aquela rota não sei o que, você tá dormindo, daí começaram o Thiago. Aí eu falei assim, então, quando a gente pede para que você execute a informação, é porque não adianta tu chegar todo dia e vir reclamar para alguém. Se tu não fizer, ele só analisa dados em massa. Ele não analisa se a moça vai fazer uma fofoca para ele que você reclamou da rota. Então, a partir de hoje, fácil. Não adianta que vir aqui e querer bater no cara, entende? Então, esse lance de provar o porquê que você quer, de fato, para mudar a cultura, é igual que as coisas que a gente está fazendo tu entendeu que tu tem que seguir um processo, tá aqui a Gisele ouvindo e rindo, você entendeu por que você tem que mudar um processo, o objetivo, o resultado dele é esse, e às vezes parece tão natural para quem quer que aquilo aconteça, mas quem está praticando, quem está vivendo, não tem a mínima noção da importância, né? Sim. Isso é fundamental. Deixa eu aproveitar já que eu vejo que a Juliana tem uma vasta experiência, né? Eu sempre costumo dizer que tem muita gente que assiste o canal e quer ouvir as histórias e quer talvez se inspirar e entrar nesse mundo da logística, que é fascinante, querendo ou não. Envolve diversas pontas e conhecimentos. Se você fosse dar uma dica, né, para quem está escutando e quisesse entrar, ou começar a jornada de trabalho, ou está estudando para ser alguém na vida, enfim,
que a Juliana dá de dica para uma pessoa? Os conselhos. Os conselhos, qual é o conselho? Eu acho que você tem que procurar o que você realmente tenha paixão para fazer. Então, assim, não adianta você... eu quero trabalhar na logística, por exemplo. Mas, cara, eu quero ter horário para entrar e sair. Eu quero entrar todo dia às 8, eu quero sair todo dia às 5. Eu não quero trabalhar de sábado. Eu não quero ser incomodada em nenhum horário fora. Cara, não existe. Só que como é que você suporta tudo isso? Porque não é uma vida fácil, né? Eu faço a comparação com uma vida de médico, né? Então, você é acordado muitas vezes de madrugada porque a carreta não chegou, porque aconteceu um acidente na estrada e a carreta não chegou. Outro dia de manhã o motorista não foi. Exato, né? O motorista não foi. Então, a carreta chegou, estava tudo certo, mas assim, o caminhão não tá ali. Ou o caminhão quebrou na doca. Então, você vai ser acordado muitas vezes de madrugada, você vai ser acionado muitas vezes em momentos... Por exemplo, você como gestor, você vai ser incomodado em algum momento por causa de férias, durante o teu período de férias, por conta de um problema que o teu time não consegue ali resolver, ou não se sente seguro para resolver uma tomada de decisão um pouco mais difícil. Então não adianta, você tem que ter paixão por isso para poder executar um bom trabalho. Então eu acho que não só na logística, mas em qualquer área, você tem que ter paixão pelo que você vai fazer. Então, eu sou uma pessoa que, em tudo que eu vou fazer na vida, eu uso realmente a paixão. Eu me dedico 200% porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou inconformada em não dar o resultado. Então, há pouco tempo, eu tive uma conversa com o meu gestor a respeito disso. Virei para ele e falei, olha, eu estou muito incomodada, porque eu não estou conseguindo ser ainda a Juliana que eu era antes do nascimento da minha filha. Então, eu tô tentando ainda me achar ali, porque eu preciso entregar mais. Mas é só 3 meses, né? Tem um tempo ainda de readaptação, né? Exato. Tem que ter essa paciência e entender que mudou, a tua vida mudou, não é? Exato. E tenho ouvido isso muito dos meus pares, dos gestores, e até do meu time. Meu time, o pessoal fala, Juliana, eu acho que naturalmente você vai ser mais mãe. Né? Tá sendo mãe em casa e vai transferir isso para a operação, porque muda de fato. Quando tu fala de ser incomodado, de receber ligação, sente falta quando isso não acontece? Sim. Parece que o mundo parou, né? O que sabe? Meu telefone estragou, tem alguma coisa errada. Foi engraçado que assim, meu período de licença, maternidade, e olha que minha vida me virou de ponta cabeça, né? Então, eu não foi uma gravidez planejada, né? Então, eu casei o ano passado, em janeiro. O casamento, sim, foi planejado, tal, do jeito que eu queria fazer e tudo mais. E aí, volto de lua de mel com Covid. E aí, no meio do Covid, descubro que eu tô grávida. Eu falei, opa, pera lá. Meus exames estavam todos alterados antes de eu engravidar. Então, eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser essa gestação? Então, foi uma gestação difícil, então, onde eu tive vários picos de pressão alta. Eu fiquei durante todo o período de gestação em home office por conta de saúde mesmo, porque foi uma gravidez mais de risco por causa da pressão. Eu tive diabetes gestacional e tudo mais. E mesmo depois de passando por tudo isso, no momento que eu tô de licença maternidade e a vida de ponta cabeça, né? Então, sem dormir e tudo mais, eu olhava e falava, gente, mas assim, que estranho. Ninguém tá precisando da Juliana nesse momento? Falava, e aí? Vou me mandar embora. Então, de vez em quando, eu ainda mandava uma mensagem, né? Pro pessoal que trabalhava comigo, falava, e aí, mas tá tudo bem? Tá... Juliana, você tá de licença, esquece. Né? Eu recebia isso do time ali direto comigo. Juliana, esquece, eu não vou falar com você sobre o trabalho. Como é que tá tua bebê? Como é que você tá? Lá, o pau torando. Entendeu? Então, não adianta, a gente acha estranho realmente quando tá tudo muito tranquilo. No dia a dia a gente... Sim. A cabeça coça, é muito problema, mas quando acalma, tu faz sentido. Mas é a adrenalina que ela consegue olhar hoje para a profissão do marido e achar o que ele está fazendo ali. Né? Tem um amigo meu o Daniel, né, trabalha com nós, ele na Covid ele ficou em casa com a mãe, né?
E aí a mãe mais antiga, enfim, ele no computador trabalhando, e a mãe, pô, me leva na feira nos primeiros dias. Tá bom, leva. Ô, me leva no João lá pegar não sei o quê. Daí ele, num dia, ele, ô mãe, eu tô trabalhando em casa, no computador? Eu achava que eu tava só assistindo vídeo, hein? Não, mãe, que não trabalho. Ai, meu Deus, daí ela começou, né? Então, entendeu o que estava acontecendo. Ô, Juliana, ao longo dessa trajetória, tu conviveu aí, né? A gente ouviu o teu nome algumas vezes aí com alguns convidados. Então, ao longo da trajetória da gente, a gente tem as nossas referências, as pessoas que vão moldando a gente como profissional e como ser humano. Quem que são as referências da Juliana? Nossa. Os mentores da Juliana. Posso pegar minha lista? Minha lista é meio grandinha, assim. Fica à vontade. Então, assim, eu acho que desde lá do início, então, com o Fernando Meller, então, eu entrei uma Juliana tímida. Eu não era essa Juliana que vocês conhecem, falante, que vai dar um treinamento, que vai puxar uma matinal. Não era essa Juliana, eu era uma Juliana extremamente tímida, com vergonha realmente de falar em público. E aí, logo no meu primeiro mês, eu vou apresentar um material em cheque de metas, né? Por causa do projeto de temperatura, eu preciso já apresentar os resultados do monitoramento e tal. Então, com o Fernando eu aprendi muito no início ali na porrada realmente, né? E aí isso foi muito importante porque eu comecei a me reinventar. Então eu perco a timidez, começo a falar em público, começo a perder o medo de expressar o que eu penso, o que eu acho. Então quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade forte. Então se eu acho que aquilo tá errado, eu vou falar que aquilo tá errado. Então isso vem muito ali desse início. Então, o Fernando, o Altemir, então trabalhei ali um período com o Altemir, e aí tudo aquilo que ele falou, que ele era carrasco, eu não sei de onde que ele tirou isso da cabeça. Já ouvimos, aí o James fez até um corte do James falando isso aí. Eu não sei de onde ele tirou isso da cabeça, porque eu, pelo menos, tô com a memória ruim, mas não tô com a memória tão ruim assim, eu não lembro desse carrasco que ele fala que ele era. Mas assim, com ele aprendi demais. Até a como gerir pessoas, eu trago um pouco desse exemplo, né, que eu via ele ali no passado. Quem mais? Paulo Guedes, que foi meu supervisor direto, não sei. Sim, eu conheço. Ele foi convidado, mas ele, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente teve que desmarcar, ele teve problemas na operação. Então, Paulo Guedes, então, vem desse período aí também. O Miguel Anzolin, né, que querendo ou não me passou conhecimento técnico, né, que eu não tinha absolutamente nada ali da parte tu tratava técnica. os problemas à altura, né? Miguel? Olha que sacanagem. Miguelzinho. Frente a frente ali, né? Olha só. Olho no olho. O Henrique Gelain, então trabalhei com o Gelain. Gelain, na época que ele foi meu gerente, foi o momento onde eu fui promovida a ser supervisora lá na unidade da Moca, na BRF. O Fábio Ortifon, trabalhei ali com o Fábio, então tomei muita porrada do Fábio, então foi muito engraçado, assim, que eu nunca me esqueço que quando ele tava saindo da BRF, eu tava de férias, e aí dormindo até um pouco mais tarde, né, nossa... Quem é da logística sabe, a gente não dorme, né? Então não é que eu não durmo agora porque eu sou mãe. Eu já não dormia antes, né? Eu já não sei o que é dormir direito há 20 anos. E aí ele me ligou, falando, olha, Juliana, tô me despedindo e tal, não sei o que. Eu falei, nossa, o Fernando tá... O Fábio tá ligando pra se despedir. E assim, tinha tomado muita porrada mesmo. Olha, Juliana, aqui tá errado. E aí teve um dia que a gente teve uma conversa onde ele falou que ele batia em quem ele acreditava. Ele falava, eu só bato em quem eu acredito. Em quem eu não acredito, eu não vou bater. Então, e eu percebi, eu acho que a ficha realmente caiu no momento onde ele sai e ele liga para se despedir e fala, olha, foi muito bom trabalhar contigo, tal, não sei o quê. Pode ser que ao longo da carreira, em algum momento a gente se esbarre de novo e tudo mais. Então, isso foi bem bacana. Alessandro Ramud. Ramud, da época da Vale, eu conheci ele. Então, também foi muito engraçado quando ele sai. E aí eu tenho histórias de quando as pessoas saíram, né? Porque eu fui ficando ao longo do período. Também eu convidei ele agora, e ele tá agora na Seara, né? E aí ele pediu, chama no segundo semestre. Agora
esquece. Tô aprendendo, tô estudando, tô não sei o quê. Então, na primeira saída dele da BRF, eu nunca me esqueço também, que eu tava lá em Jundiaí, porque a unidade da Moca tava fechando, e aí eu ia coordenar naquele ano a operação de kits natalinos. E aí ele tinha ali indicado meu nome para eu ir para lá e tal. E aí ele me encontra no corredor, bate assim no meu ombro e fala: olha, gostei de trabalhar com você, sabe por quê? Eu dei porrada, hein? Eu bati. Mas eu bati pra caramba e você aguentou o tranco. Então, foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, assim, tem uma memória absurda. Então, é o tipo de pessoa onde você não pode chegar e falar: olha, o meu indicador era X. E amanhã você falar: não, era Xzinho, não é X. Cara, ele vai lembrar. O Altemir também era assim. O Altemir também era assim. Acho que todos eles, né? Sim. Então... Aí, Bruno Gimenez, então, o Bruno, ele foi meu par na BRF. Na verdade, assim, quando o Bruno entrou, a gente trabalhou junto ali no momento onde eu ainda mexia ali com o sistema de monitoramento de temperatura. Então, eu ensinei ele a mexer naquele sistema que a gente tinha na época. Depois, ele traça um outro caminho ali, vai para o interior virar supervisor, e eu viro supervisora na capital. E aí ele volta para ser supervisor também na capital, no momento ali onde a gente já tinha fechado a Vila Anastácio. Ele assume a unidade de Taipas, então a gente chegou a ser par num dado momento, a cobrir férias um do outro e tudo mais. Depois, ele vira coordenador lá no CD de Imbu, e enquanto isso, eu toco a unidade ali, ainda da Moca, se não me engano, e aí vou para São José dos Campos, e em um dado momento eu em São José dos Campos, ele vira meu gerente, então parceiro meu, assim, tipo, boa parte da minha vida profissional, e muito eu aprendi com o Bruno também. E aí, quando eu migro para o Minerva, quem me fala: olha, eu tenho uma vaga assim, assim, assado, você não quer se candidatar? Vem para cá, é o Bruno. Então, o Bruno que fala: olha, tem uma vaga no meu time, você vai passar por entrevista com a coordenadora, a gente tem uma coordenadora na área, tal, não sei o quê. Eu volto pro time do Bruno, então, no Minerva. Então, é alguém com quem eu me espelho muito até hoje. Nossa, tenho tantos nomes, gente, tenho até medo de esquecer. Paulo Colice, não sei se vocês se recordam. Ele trabalhou comigo na Vila Anastácio, e o Paulo era muito engraçado, porque depois ele trabalhou em outras transportadoras. Quando ele sai ali da BRF, na época acho que ainda nem era BRF, ainda era Sadia, ele vai para transportadoras e tal. E o Paulo, ele era muito engraçado, porque ele não manjava absolutamente nada de sistema. Então, assim, esquece, ele não sabia fazer gráfico. Ele mal sabia colocar o contato no celular. Então, assim, trocava o celular dele, ele falava: Juliana, organiza aqui minha agenda, assim, assim, assado. Então, e ele dava... Eu nunca me esqueço de um dia que ele olhou um material meu de cheque de metas, e aí, no momento que eu tinha montado o material dele, o analista dele, eu tinha esquecido de mudar o título ali em cima. Tipo, era o mês de março e eu ainda tinha deixado fevereiro. Só que todos os dados eu tinha mudado. Esqueci ali de mudar em umas apresentações ali. Ele me liga no final de semana, a apresentação dele era na segunda, ele me liga no sábado assim: seu material tá todo errado, você não fez nada certo. Eu falei: gente... Aí eu ligo para um outro rapaz que trabalhava com a gente e falei: gente, o que eu fiz de errado? Ele: Juliana, fica sossegado. Você só esqueceu de mudar um mês. Eu já tô mudando aqui para você. Nossa, aí eu chego na segunda-feira, eu viro para ele e falo assim: poxa, você acabou com o meu final de semana, cara. Por que você não me explicou? Não, mas os dados estavam certos? Eu falei: claro que tava. Eu passei 2 dias mexendo em tudo aquilo. Eu só esqueci de, em alguns slides, mudar o mês. Então, ele tinha esse jeito, e aí, assim, ele ia lá, brigava com você, e aí chegava na hora do almoço, virava pra você e falava assim: vem almoçar. Eu falava: não vou almoçar com você hoje. Não, você vai almoçar comigo hoje. Você vai ter que me engolir hoje. Você vai ter que me engolir, vem comigo. Então, foi alguém, assim, excepcional. E aí, eu mudo de assistente para analista na época do Paulo. Então, foi ele que acreditou em mim e falou: não, você pode fazer um pouco mais. E aí, por diante. Quem mais? Trabalhei com o Fábio Almeida. Não sei se vocês conhecem, um japonês. Fábio Almeida. Não. Trabalhei com ele foi meu par. Então, enquanto eu tocava a unidade de São José dos Campos, ele tocava ali a unidade de Guarulhos.
Então, trabalhei com ele, também me inspirei muito nele. O Flávio Oliveira, que é gerente lá no CD de Imbu também. André Ricardo. André Ricardo, sim. Então, assim... O André Ricardo Ele tá na... Onde é que tá esse menino? Eu acho que ele tinha ido pra... Ele tinha ido pra fora, não é? Acho que ele tá na Minerva agora também. Não tá na Minerva, não. Ele tinha ido pro Paraguai, alguma coisa. A última vez que eu tive notícia, Itajaí, ele tava na IP, não tava? Ele tava na IP? É que tem dois, tem um que era da BRF, esse é o da IP que você tá falando. Isso, ele tá de férias, eu estive lá hoje, ele tá de férias. Não, então, ele tava na IP. É que tem um que era de Itajaí, da Seara, que foi pra aquele, era André Ricardo também. É um André o nome dele, mas não me lembro se é André. Não me recordo, estão confundindo, mas esse é o da IP que tu tá falando. O Guilherme Feroldi, então... Esse tá na IP também. Trabalhei com o Gui. IP, Alexandre. Então, assim, essa galera toda, assim, me inspira. E quantos outros, olha, me perdoem quem eu esqueci, mas podem ter certeza que... Só acho que 20 todo anos mundo... de trajetória. Todo mundo marcou um pouquinho. E, assim, e as pessoas que trabalharam comigo também, né? Então, assim, os colaboradores, as pessoas que a gente vai formando ao longo desses 20 anos ali, acaba sendo muito gratificante. Então, quando você fala ali do Mendson, do Luiz, que trabalharam ali comigo, Michele, que acho que está ainda na Seara, que trabalhou comigo ali, a galera que trabalhou comigo em São José dos Campos, então... Vai se desenvolvendo. Que vai se desenvolvendo. Uns já não estão mais na área de logística, então pega a Thalita, que trabalhou comigo em São José dos Campos, que era meu braço direito, e o pessoal da Vale ainda tirava sarro. Eles falavam assim que quando eu saía de férias eu deixava alguém à minha altura, porque a Thalita tem um pouquinho menos que a minha altura, literalmente a minha altura. Então, porque ela era toda quietinha, calminha, né? Ela falava baixinho e tal, e aí, do nada, ela se transforma num leão, realmente, para tratar as coisas. Então, é muito bacana. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana, agora saindo um pouco do mundo profissional. E como é a Juliana mãe aí, depois que veio a neném? A Juliana é uma Juliana chorona, ela não pode falar muito. Quem me conhece também sabe que em cheque de metas eu chorava, em despedida eu chorava. Mas a Juliana mãe é uma Juliana que tenta se dedicar também, do mesmo jeito que ela sempre se dedicou à vida profissional. Então, olha... Mostrando. Poxa vida! Mas eu acho que, assim, todo mundo sempre me falava, Juliana, alguns amigos, a minha médica que sempre falava, martelava na minha cabeça que falava que eu precisava ser mãe, ela falava, Juliana, você é uma mãe da tua equipe de trabalho, você cuida da tua família como mãe, você cuida do teu sobrinho como mãe, e você não vai ser mãe, você não vai ter a experiência de ter filho seu mesmo, né? Porque, assim, querendo ou não, por mais que eu sou uma gestora onde, se o colaborador não está indo pelo caminho certo, eu sou aquela pessoa que realmente vem aqui, puxa a orelha. Eu não gosto que o outro venha e bata nos meus filhos, digamos assim, né? Mas eu vou lá e trato dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu cuido dessa galera como se fosse uma mãe mesmo, né? Sim. Então, todo mundo me falava isso. Eles falavam, Juliana, você já é mãe. Você só não é mãe fisiológica, mas você já é mãe. Você já é mãe da equipe, então olha a quantidade de pessoas que já trabalharam contigo ao longo do período e que você carrega como amigos hoje em dia. Porque você, em dado momento, cuidou daquelas pessoas, você moldou aquelas pessoas e cuidou delas com carinho, de mãe mesmo, puxou a orelha quando precisava, mas também ensinou. E você não vai ser mãe de um filho teu e tudo mais. Então, quando chega esse momento, eu olho e falo, nossa, realmente, eu acho que tudo todo esse amor que eu sempre tive pela galera que eu liderava, pelas vezes que eu fui mãe até da minha família, do meu sobrinho, da minha irmã, né, que eu tenho uma irmã caçula que eu brinco com ela, que eu falo que às vezes ela esquece que eu sou irmã dela, acha que eu sou a mãe, né, porque ela vai pedindo tudo. Mas, e aí, eu tenho ali uma bebê agora de 9 meses, que me encanta todos os dias, com quem eu aprendo todos os dias, que é muito engraçado, que meu marido ele fala, nossa, ela tem a sua cara e o seu gênio. Então eu olho e falo, meu Deus do céu, eu vou pagar todos os meus pecados com essa criança. Podemos dizer, então,
para quem chegou até aqui, adeus japonesa carrasca, né? Então, agora é só chegar nela, trazer uma lembrancinha para a filha, perguntar, um agradozinho. Nasceu de fato a japonesa mãe. Eu acredito que tu nunca mais vai ser a mesma. Não. Muda bem, né? Operacionalmente, tu nunca mais vai ser a Juliana de antes. Porque eu acho que a maneira de lidar com as coisas, tu sempre vai... o instinto da convivência com a tua filha vai fazer você baixar a bola. Mas mudam também as habilidades, eu acho, né? Exato. Não é que vai ser... Não é que isso melhor. é ruim, é que isso é maturidade. Às vezes você fala assim, pô, mas tem 40 anos, não sou madura. Mãe, tu tá tendo a experiência de ser mãe com 40 anos. Sim. Então você só tá sentindo essa maturidade agora. Coisas que outras sentiram com 20, outras com 25, 30, né? Sim. Então isso não é ruim. Isso eu acho que para resolver as coisas é até melhor, né? Sim. Mas é o papo bom, né? Eu tenho mais uma pergunta para ela. Isso eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Nesses anos de logística e gestão, quais são as estratégias, a forma de lidar com a equipe que tu acha que te ajudaram assim a chegar nos resultados satisfatórios? Eu acho que assim, você precisa olhar para as pessoas. Eu acho que você precisa entender que as pessoas não são só realmente um número. Você tem que ter equipe contigo. Então, eu sempre me orgulhei de saber que a equipe muitas vezes estava, sei lá, desanimada, mas que eles estavam ali por mim, assim como eu estava ali por eles. Querendo ou não, você fica muito mais tempo com o teu time do que com a tua família. Sim. Então, você cria uma família realmente ali, né? Então, você precisa saber que nem todos os dias as pessoas vão conseguir dar o 100% delas, porque elas estão com problema em casa. E você precisa entender aqui, saber o que está acontecendo, e isso você só sabe se você observa, se você conhece os teus colaboradores, né? Então, você precisa conhecer, você precisa saber da vida pessoal. Então, não adianta você chegar ali todo dia e não perguntar: e aí, como é que tá tua esposa? Como é que estão teus filhos? Olha, tua filha melhorou? Teu pai que estava doente tá melhor? Como é que tá? Então, você precisa ter essa proximidade e você precisa ter transparência. Então, eu sempre tive muita transparência com todas as pessoas com que eu trabalhava. Então, eu falo para as pessoas assim: eu não prometo que eu não posso cumprir. Então, se aquilo não está na minha alçada, eu não consigo cumprir aquilo, ou eu não vejo que aquilo pode dar certo, eu vou ser transparente contigo. Claro, tem algumas coisas que são estratégicas que você não vai poder passar para o time naquele dado momento, ou não da forma que você até gostaria de passar, mas você tem que absorver e tudo mais. Mas eu acho que essa proximidade, você ter as pessoas como pessoas e não como um número, que faz com que você atinja o resultado. Porque muitas vezes as pessoas vão estar fazendo aquilo por você. Então as pessoas vão estar ali junto, lutando contigo. Então eu já tive colaborador que virava para mim e falava assim: não, enquanto você não for embora, eu não vou embora com você. Eu não vou te deixar aqui sozinho. Cara. Então nós vamos ficar aqui até o final. Eu olho para trás, assim, de todo mundo com quem eu trabalhei. Claro, você não vai nunca agradar 100% das pessoas, né? Até porque você tem pessoas que você olha ali e às vezes você realmente... Teu santo não bate ali com a pessoa também, né? Então, tem isso. Mas eu me orgulho em olhar e falar: nossa, eu acho que uns 80% eu consigo olhar para trás e falar: nossa, eu acho que eu agradei. Porque essas pessoas até hoje, elas se importam comigo e eu me importo com elas. Algumas eu não tenho mais tanta proximidade. Algumas eu falo de vez em quando. Algumas vão curtir uma foto minha no Instagram, ou vão comentar alguma coisa, ou perguntam de mim para alguém que conheceu, ou que conhece, ou que já ouviu falar. Então, olhar tudo isso, eu falo: nossa, eu acho que essa formação que eu fiz com as pessoas, e elas fizeram comigo, né? Porque, querendo ou não, quando você tá formando um colaborador, você também tá... ele também tá te transformando, né? Você aprende muito mais até do que você ensina. Eu fico satisfeita quando eu olho para esse resultado, olho para trás e falo: nossa, eu consegui plantar um pouquinho
em cada uma das pessoas. Essas pessoas se tornaram profissionais melhores, porque em algum momento eu toquei ali, eu plantei a sementinha. Então, isso me deixa muito feliz e satisfeito. Aproveitando essa tua colocação, como que você vê essa importância, né? Qual que é o seu conselho em relação a essa construção do networking, dessa relação profissional? Porque você passou por várias fases, né? Grandes nomes da logística, tu citou aí, e chega um momento que um dia tu é par de um cara e no outro dia ele é teu chefe, daí no outro dia ele tá em outra empresa, te chama, te faz um convite, tu tá trabalhando de novo, né, com o Bruno que tu citou. Isso só se constrói quando você cria um bom relacionamento. E eu vejo que tem muito profissional que às vezes ele tá num cargo bom, numa empresa boa, e ele trata as pessoas de maneira indiferente. É mais ou menos aquele cara que começa a namorar, isola os amigos, daí um dia perde a namorada e aí ele fica bobão na roda, né? Na sua visão, qual é a importância de construir essa relação e o que você fez, né? Parte do que você fez é o que constrói essa relação, mas qual é o teu conselho para essa galera que não segue dessa forma? Só estão perdendo. Porque é o que você falou, você não sabe o dia de amanhã. Então, se você é uma pessoa que não se relaciona, você não quer saber do outro, você de uma certa forma maltrata alguém e tudo mais, você não sabe o dia de amanhã. Amanhã ele pode ser teu gestor. Amanhã você pode precisar dessa pessoa. Amanhã você pode precisar contactar ela, que ela te indique numa outra empresa ou que ela te indique um fornecedor e assim por diante. Então, eu acho que não só com os profissionais, como com os transportadores, né? No meu caso, com os transportadores. Por mais que a Juliana seja a Juliana Carrasca e tudo mais, né? Por exemplo, quando eu entro no Minerva, eu contactei vários transportadores que trabalharam comigo na BRF e falei, gente, eu tô aqui, eu tô precisando de vocês agora e tal. Então, bati lá na porta da Vale Cargas também e falei, tá faltando caminhão. Rivaldo, tá faltando caminhão, você não quer me ajudar aqui, assim, e tal? Então, assim, você precisa ter esse bom relacionamento. Então, você tem que saber o momento até onde você bate e assopra para criar esse bom relacionamento, pensando no futuro também. Quando eu falei com o Bruno, ele me falou praticamente as mesmas palavras, né? Porque ele falou que, cara, ele sempre se deu bem com todos os transportadores, porque ele não era o cara que... Ele trabalhava na parceria, né? Mas não batia. Eu acho que isso faz total diferença. Sim. É verdade, Júnior, isso? Mas que legal. Ó, a nossa Zoraide, não, a Dirce, não, o Andrei dessa vez. Já veio ali umas 3 vezes com o papelzinho do horário, né? Quando a conversa é boa, ela vai fluindo, a gente não percebe. A gente tá chegando no fim, né? O Tailan sempre faz essa pergunta, mas por tudo que você falou, eu vou te perguntar. Como que a Juliana gostaria de ser lembrada, né, por todas essas pessoas? Porque legado a gente sempre deixa, igual tu disse, né? Cada lugar que tu passa, o legado da temperatura acho que ele vai ser eterno enquanto se existir transporte, existir o produto congelado e o resfriado. Isso não deve sofrer alteração, então não deixa de ser um legado. Mas como que você gostaria de ser lembrada pelas pessoas que conviveram com a Juliana? E principalmente nessa nova fase, né? A Juliana, além dela ser essa carrasca, que ela também tem um lado humano, né? Que ela é uma pessoa que ela cobra, sim, o resultado, mas que ela se importa com a pessoa em si. Então, por diversas vezes, você vai me ver chamando a atenção ali de um fornecedor, de um transportador e tal, e ao mesmo tempo eu olhando e falando assim, tirando meu crachá, sabe por que eu tô, chamando a atenção disso, cara? Porque eu tô me preocupada com isso aqui, com isso, com aquilo outro. Então, assim, eu quero ser lembrada por isso, que a Juliana não foi só uma gestora carrasca, mas que ela foi
Realmente uma pessoa que soube transitar muito bem nisso, né? Então, soube trazer resultados, mas sem tirar o sangue das pessoas, e sim trazer o resultado porque as pessoas foram parceiras e quiseram chegar contigo naquele resultado. Então, eu acho que é isso. Show de bola. Juliana, eu queria te agradecer pela ter aceito o convite, né? Foi muito legal ouvir tua história, ouvir teus conselhos. Eu acho que, como sempre, a gente aprende a cada entrevista, né? E esse é o propósito do canal, trazer a experiência e aprender com os convidados. Então, com toda certeza, você nos ajudou muito e atingiu muito mais a expectativa Sim. que a gente tinha. Então, da minha parte, imagino que na do Elder, ficamos muito felizes, agradecidos, e eu, particularmente, desejo sucesso. Precisar de mim aí agora nos conhecendo, sei que nós vamos, o telefone você vai tocar e eu vou, prometo, em te ajudar no que for possível, acho que para construir um trabalho legal ali em conjunto. Eu acho que assim, ó, tu tirou um peso da minha consciência em relação à temperatura. Eu carrego isso comigo desde quando eu era o transportador lá em 2011, 12, 13, Isso. tendo que bater meta e não compreendia. Daí eu vim, participei de projetos, isso e ouvindo falar, mas quando eu ouvi o Miguel contar a história por cima, porque ele contou por cima, né? O Giarola foi mais detalhista, o Altemir citou o seu nome. Aí eu ficava, cara, o dia que ela vier aqui, eu preciso entender como que isso que aconteceu, porque de fato é algo, quando tu olha o conceito como um todo, tu não consegue entender como que aquilo aconteceu. Baseado em quê, né? E tu ouviu o detalhe, para mim eu gosto disso, então acho que dos 40 e poucos programas que a gente já gravou, eu tô me sentindo aliviado, né? Porque eu tô descobrindo algo que é real, entende? Porque tem muita coisa que a gente ouve, principalmente de processo, toda essa transição de empresas do mesmo ramo, né? Ontem, segunda que a gente gravou, que o Leonardo, que foi um dos convidados, ele falou assim, cara, tem XYZ empresas do meu segmento, cada empresa deve ter 4 ou 5 funcionários nessa atividade, tá? Tem 40 profissionais desse ramo no Brasil. Quando a gente fala da logística congelada, a gente começa a elencar essas empresas, são poucos profissionais perto dos milhões de habitantes que o país tem, né? Sim. Então, de certa forma, cada um tem uma especialidade, uma qualidade, todo mundo é especial em algum momento, e todo mundo está fazendo parte dessa história da construção da logística tradicional, né? Recente, cursos novos, coisas novas, mas tecnologia inovando, mas existe uma base que foi construída para essa galera da primeira onda, né? Quem que falou que era da primeira onda? O Leandro Bella, também, o gerente da Seara, teve aqui. Falou, não, eu ainda sou daquela primeira onda. Tem a galera... Ele é da segunda. Ele é da segunda onda, né? Agora tá vindo a terceira. Exato, tá vindo a terceira. Então, você, queira ou não queira, você começou... Foi também uma segunda onda, né? Onde saíram esses caras da transição do comercial e tal. E tu fez parte da construção disso. Tu tem noção? Tu já parou para analisar isso? Que algo que você fez parte lá em 2004, 2005, sem essa noção do mundo que estava embarcando, hoje se alastrou por todas as empresas de congelado e resfriado do país. Já pensou nisso, não? Já. É legal, não é? Tu Muito pensar. bacana. E ninguém, talvez as pessoas que estão atuando com isso não sabiam. Então, se você hoje não bate meta de frio, aqui, ó, a culpada. Inclusive eu. Inclusive ela. eu. Criou uma regra que ela não... A régua tá em cima. E agora eu saio daqui, depois de ter falado tanto de temperatura, com o caderninho embaixo do braço, porque agora eu tenho que bater temperatura ali no Minerva, né? Que Exatamente. não tá bacana, eu preciso fazer esse número mudar. E eu vou te ajudar. Por favor, hein? Muito legal, muito legal. Juliana, muito obrtive. Prazer te conhecer. Né? A gente tem muito profissional que a gente ouve falar do nome, mas é legal. Hoje eu tive lá na EPAVE e gente, eu já te vi. Daí fica legal porque, queira ou não queira, a tua história
está sendo vista por alguém. O cara reconhece a gente porque a gente está aqui todo dia, mas aí ele viu a história de um, viu a história de outro, e isso vai se alastrando, né? Então, agradeço estar aqui 11 horas da noite agora, né? Se dispôs a vir, agora eu vou te revelar o cachê. Não tem cachê. Só uma pizza, né? Só uma pizza, né? E espero que você tenha sucesso aí na tua vida como mãe, né? Que a sua filha tenha muita saúde, você, seu esposo, sua filha possam se divertir muito e ela possa aprender muito contigo. E muda ela de área, né? Não deixa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E para você que ficou até o final, né? Até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.